Fala galera, beleza? Chegando aqui com mais um vídeo. E pelas minhas roupas aqui, pela minha roupa, você já nota aí que o frio já tá chegando aqui. Ah, hoje deve estar uns 15 graus. Não é tão frio, né? Mas a mínima essa semana parece que já vai atingir ali 8, 9, às vezes 7. Algumas províncias do Canadá, as mais frias, por exemplo, Winnipeg, na província cidades, né? Winnipeg, Calgary, Winnipeg já essa semana já vai bater 2, 3 graus. Isso porque começou o outono agora, tá? Isso não é nem o inverno ainda, galera, só para você ter noção. Não é nem o inverno ainda. Eu sempre falo que o outono aqui tem 2 semanas, primavera tem 2 semanas também, e o resto é inverno e uns 2 meses e meio ali de verão. Mas tá começando a esfriar e é isso aí. Mas já falei em vídeos anteriores, não é nada de você. Não é coisa de outro mundo, a cidade é preparada para isso. Claro, existem pessoas que se têm mais frios que outras, mais frio que outras, mas isso é relativo, né? Eu, por exemplo, adoro um clima mais frio do que calor o tempo inteiro, mas isso é pessoal. Antes de dar a notícia aqui que eu achei bem interessante, falar que teve um tornado agora, né? Uma tempestade, um hurricane no Prince Edward Island, a Fiona, né? Foi o nome que deram. Ah, e assim, vocês que estão interessados em ir para lá, em migrar para lá, né? A comunidade brasileira está crescendo muito naquele lado ali do Atlântico. Isso não é uma coisa que eu acho que é comum, pelo menos eu não lembro, mas é só para vocês pesquisarem, né? Sobre isso, sobre o que está acontecendo lá. Foi uma coisa bem assim violenta e, enfim, todo o suporte está sendo dado lá. Coisas da natureza, né? Que infelizmente isso acontece bastante no mundo, né? No mundo todo. A notícia que eu quero dar, uma boa notícia na verdade, é sobre a questão da imigração, sobre o Express Entry, né? Eu vi uma notícia aqui no site immigration.ca, que o ministro, né, o ministro da imigração, Sean Fraser, ele deu mais detalhes sobre o novo sistema de imigração que vai, não o novo sistema, mas assim, como eles vão reformar o sistema, né, digamos assim. Ele citou 5 pilares que vão acontecer. Então, vocês que estão querendo migrar para o Canadá nos próximos anos, isso é bem interessante, né? Eu sempre fico acompanhando notícias sobre imigração, né? Enfim, eu gosto de acompanhar, de ajudar quem está no Brasil, né? E, enfim, o Canadá, galera, ele está assim. Isso aqui é uma prova que o Canadá está desesperado por mão de obra. Quando a gente fala que está desesperado por mão de obra, não é exagero falar isso. A taxa de desemprego no Canadá chegou na mínima recorde de acho que foi 4,5, 4,6, alguma coisa assim. E isso é muito devido à falta mais de mão de obra do que realmente ao trabalho. É lógico que você está criando empregos, mas é mais devido à falta de mão de obra, né? Quando às vezes fala mão de obra, a gente fala de Toronto. Toronto é uma cidade que tem muita gente. Toronto, Vancouver, e às vezes eu sempre falo, Canadá não é só Toronto, Canadá não é só Vancouver. Então às vezes eu falo assim, você que quer vir para o Canadá, pesquisa além de Toronto e Vancouver, né? Você tem Calgary, você tem Edmonton, você tem Winnipeg, você tem regiões centrais como Saskatchewan, você tem as províncias do Atlântico, que essas províncias, elas, com certeza, elas estão precisando de muito mão de obra. A Alberta, que é onde fica Calgary e Edmonton, eles até estão fazendo publicidade aqui em Toronto para eles levarem a mão de obra. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, mas para pessoas se mudarem daqui para lá por causa da quantidade de emprego. Vou falar sobre isso depois. Mas só para vocês verem como existe uma rivalidade até dentro do Canadá para questão roubar a mão de obra de outras províncias. Por isso que cada província você tem um sistema de imigração diferente, que cada província faz do seu jeito, achar melhor, dar mais vantagens que outras, enfim. Eu vou ler um pouco a notícia aqui, que eu achei bem interessante do Sean Fraser, né, e vou comentando a notícia em relação a isso. O ministro da Imigração do Canadá, o Sean Fraser, ele delineou sua estratégia para melhorar os caminhos da residência temporária para o permanente.
eles querem facilitar, né? Eles querem facilitar você virar residente permanente. Você que já está estudando, trabalhando aqui, eles querem facilitar isso. O Fraser apresentou detalhes da sua abordagem de 5 pilares, que beneficiará trabalhadores temporários e estudantes internacionais nos procedimentos foi apresentado no Parlamento Canadense na terça-feira, 20 de setembro. Seguiu-se uma moção apresentada em maio pedindo que Ottawa, né, a capital, liberasse publicamente um plano para expandir as vias de imigração econômica para que trabalhadores de todos os níveis de qualificação pudessem acessar residência permanente e apoiar maiores transições de status residente temporário para residente permanente. Ou seja, claramente querendo facilitar a transição, né? Você quer ter residente temporário para residente permanente. A estratégia é uma parte crucial da resposta do Canadá ao encolhimento do mercado de trabalho, causado principalmente pelas baixas taxas de natalidade e um número crescente de aposentadoria entre a geração Baby Boomer. Muitas pessoas se aposentando e poucas pessoas tendo filho população envelhecendo, né, no caso. Pilar 1, aumento da imigração. O Fraser disse que seu plano usará as metas descritas em seu mais recente plano de nível de imigração, cobrindo o período de 2022 a 2024. Esse plano prevê mais de 431 mil novos residentes permanentes nesse ano, aí falar dos próximos anos, chegando a 451 mil em 2024, dando amplo espaço para os recém-chegados. A proporção da classe econômica desses recém-chegados é mais da metade. Fraser também deve apresentar um novo plano de níveis de imigração para incluir 2025 antes de 1º de novembro, ou seja, antes de 1º de novembro ele deve já anunciar 2025. Então é bom ficar de olho nisso aí, para ver quanto eles vão aumentar, né? Eles vão aumentar, com certeza. A reforma do Express Entry é o pilar 2. Já foi relatado que o Canadá deve iniciar convites específicos de ocupação por meio do Express Entry no início de 2023. Isso segue o que muitas províncias já estão fazendo. Então, basicamente, isso aqui, o pilar 2 é o quê? Eles vão fazer sorteios específicos para as profissões que estão precisando mais. Isso não quer dizer que se eles não estiverem precisando da sua profissão mais urgente, você não vai ser chamado. Não é isso. Mas as províncias aqui, eles fazem sorteios mais específicos, né? O NOC, que é o Código do Emprego aqui do Canadá, ele é bem abrangente, tá? Então aqui você não tem uma separação de essa pessoa é engenheira, essa pessoa é médica, essa pessoa aqui é atendimento ao cliente, enfim, não tem. É meio que generalizado. Então eles vão fazer sorteios mais específicos, né? O pilar 3, outras melhorias na imigração econômica, né? Essas mudanças visam ajudar os trabalhadores essenciais, né, em ocupação de alta demanda, na transição de residência temporária para permanente. Aí eles vão dizendo aqui que eles vão lançar a nova classificação nacional de ocupações, né, que é o NOC, que vai acontecer em novembro. Então fiquem ligados, em novembro tem muita coisa sobre imigração. Melhorar o acesso à informação, enfim. O pilar 4, ajudar as comunidades que foram atingidas pelo Covid-19. Aí estão dizendo aqui que uma coisa bem interessante. O Canadá também planeja ajudar as comunidades minoritárias francófonas, né? Que falam francês, fora de Quebec, com a meta de imigração de 4,4% de língua francesa até 2022. Então, você que fala francês, ou você que tem interesse em aprender francês, você que tem uma tendência a já estudar francês, fica ligado, porque eles vão aumentar a importância do francês na imigração. Aqui eles já estão fazendo isso, mas eles vão aumentar ainda mais. Modernização do sistema. A imigração também diz que planeja aumentar a capacidade do processamento, né? Uma afirmação óbvia, porque eles têm mais de 2 milhões de pedidos, né, de atraso na imigração. Então eles querem acelerar isso. E como é que você acelera isso? Às vezes contratando mais gente, né, melhorar a experiência do cliente,
Mas nesse caso, eu acho que eles vão, na verdade, deixar mais fácil. Então, as pessoas que estão lá, eles vão falar assim: ah, vamos tirar uns critérios aqui e já voltar essas pessoas como residente permanente. E todas essas mudanças visam a obter mais rapidamente os recém-chegados ao Canadá como residente permanente. É isso que eu falei. Eles vão deixar mais fácil para as pessoas se tornarem residente permanente aqui. Então, é uma ótima notícia vocês que estão no Brasil ainda, né, ou vocês que estão já no Canadá com um visto temporário, pelo menos é o que tudo indica aqui, todas as notícias eles falam, eles vão facilitar, né? Eles vão, na pandemia eles fizeram isso, desde a pandemia, o Canadá ainda, assim, desde a pandemia acabou de acabar, né? Mas assim, mas desde, sei lá, de um ano para cá, 8 meses para cá, o Canadá está muito longe de ter recuperado, né, a mão de obra, de ter uma estabilidade de mão de obra, principalmente nessas províncias do Atlântico, no centro do Canadá ali, né, províncias que tem menos pessoas que querem, né, digamos assim. Mas é bem interessante vocês que não sabem ainda onde ir, pesquisem para onde é que vocês podem ir, pesquisem, como eu falo sempre, o Canadá não é só Toronto, o Canadá não é só Vancouver, entendeu? O Canadá é muito grande, vocês que têm uma área que, por exemplo, vocês podem... Alberta tem uma questão de petróleo, de óleo, vocês que têm essa formação, é bem interessante, enfim, tem uma gama muito grande aí de coisas que vocês podem pesquisar, de cidades que vocês podem pesquisar. O Canadá é muito grande e é isso aí. Só queria dar essa notícia para vocês. Vocês que não são inscritos aí no canal, se inscrevem aí, dá uma ajuda. Sempre trago algumas notícias aqui do Canadá, estilo de vida, desabafo, enfim, qualquer coisa. É isso aí, galera. Valeu, abraço.